Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica. Hoje falaremos a respeito da glicólise. Então, glicólise, como o próprio nome já está dizendo, é a quebra da molécula de glicose. Lise significa quebra. Então, nós temos a quebra da molécula de glicose. A primeira etapa de reações que nós vamos ter, então, é a molécula de glicose sendo transformada a glicose 6-fosfato. Essa reação ela vai acontecer através de uma enzima que se chama hexoquinase, ou também chamada em algumas literaturas como hexocinase. Nessa reação, nós vamos ter a transferência de um grupo fosfato do ATP para a molécula de glicose. Então, nós vamos ter uma fosforilação, né? Então, aqui é uma reação de fosforilação. Nós vamos ter uma fosforilação do fosfato aqui, né? Neste oxigênio da molécula de glicose na posição do carbono 6, né? Então, a posição do carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto carbono será fosforilado. Por isso, nós vamos ter a formação de uma molécula que se chama glicose 6-fosfato. E aqui nós tivemos, então, o consumo de uma molécula de ATP. Tá? Então nós temos a molécula, a formação aí, né, na quebra da glicose, nós temos consumo energético? Sim. Na primeira fase da via glicolítica é uma fase chamada de fase de investimento. Depois nós teremos uma fase de compensação. Então, neste momento, sim, temos uma perda energética. Nós gastamos um ATP para transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Mas por que isso acontece? A molécula de glicose ela vai entrar na nossa célula e sair da nossa célula por meio das proteínas glúteos. O que acontece é que a glute vai permitir a passagem da glicose do meio que estiver com maior concentração para um meio de menor concentração. O Km, a velocidade de transporte que nós temos nas proteínas glúte, se dá em função de concentração. Então, nós vamos ter a molécula de glicose passando para o lado de dentro da célula. E então, essa molécula de glicose vai ganhar um grupo fosfato por meio dessa reação da hexoquinase. As moléculas, né, lembrando um pouquinho do nome da enzima, né, toda enzima que o nome termina com quinase significa que ela é uma proteína responsável por transporte de oxigênio. Transporte de fosfato. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter a molécula de glicose sendo fosforilada. Então, hexoquinase, quinase transferidora de fosfato, fosforilação. Por que ela precisa adicionar esse fosfato? A primeira reação aí da via glicolítica, a adição desse fosfato faz com que essa molécula agora não consiga mais sair de dentro da célula. Então, a adição deste fosfato gera uma carga negativa na molécula, o que não deixa ela agora migrar para fora da nossa célula. Então, essa é a primeira reação da via glicolítica, transformação de glicose em glicose 6-fosfato. Na segunda reação, nós temos uma reação de isomerização. Em reações de isomerização, nós só temos formação de isômero, então nós não temos a transformação dessa molécula de forma a entrar algum grupo químico ou sair algum grupo químico. É somente a formação de um isômero mesmo, é um rearranjo dos átomos fazendo um novo desenho nesta molécula. A molécula de glicose, tá nossa forma mais hexagonal, que na química orgânica isso tem o nome de pirano, e a molécula da frutose, que é o que vai dar origem aqui, ela é uma molécula um pouco mais pentagonal, uma estrutura de um furano. Nós temos uma enzima aqui que se chama fosfoglicose isomerase ou fosfoglicoisomerase, também vocês podem ver isso na literatura.
A isomerase ela vai mudar a posição dos componentes da molécula, mas sem adicionar nem excluir nada, né? Então é somente um rearranjo destes átomos. Continua com 6 carbonos, continua com o fosfato ligado no carbono 6, mas agora, devido a esse novo arranjo, ela muda de nome. Então a glicose 6-fosfato agora foi convertida numa molécula chamada frutose 6-fosfato. Reação que não ganhou nem perdeu nada, somente uma isomeria da molécula. Na próxima etapa, nós temos uma reação de fosforilação, onde nós vamos ter uma enzima que se chama fosfofrutocinase, ou também chamada de fosfofrutoquinase. Como eu disse para vocês, as cinases ou quinases são transferidoras de grupo fosfato. Então teremos uma outra reação de fosforilação, onde o ATP será convertido a ADP pela fosforilação. Então nós vamos ter aí a transferência de um grupo fosfato da molécula de ATP, que vai ficar na forma de difosfato agora, né? Vai ficar na forma de adenosina difosfato, vai perder um fosfato, e esse fosfato é transferido aqui para o carbono 1 da molécula. Vejam que aqui, né, tem o OH e o grupo fosfato entra nessa posição, ficando aqui. Tá? Então nós temos a formação da molécula que se chama frutose 1,6-bisfosfato. Então, molécula de frutose 1,6-bisfosfato, por meio da ação da fosfofrutoquinase, com consumo aí de uma molécula de energia. Então, até o presente momento, o saldo da nossa via glicolítica é negativo. Nós estamos fazendo uma fase de investimento, gastamos 2 ATPs até aqui. A adição do fosfato vai se dar para a molécula aí, para ela ganhar essa simetria, nós vamos ter uma simetria, reparem que as pontas dela agora ficaram fosforiladas, o carbono 1 e o carbono 6, por isso o nome dela frutose 1,6, posição 1 e posição 6 do fosfato, bifosfato ou bisfosfato ou até mesmo difosfato, vocês podem ver na literatura, ok? Então, nós tivemos aí um consumo de 2 moléculas de ATP até agora na via glicolítica. A próxima reação vai ser uma reação de quebra da molécula de glicose. A molécula de glicose será quebrada em 2 porções. Uma porção chamada dihidroxicetona-fosfato e uma outra porção chamada gliceraldeído 3-fosfato, por ação de uma enzima que se chama aldolase. Então, a aldolase vai promover a quebra dessa molécula de 6 carbonos em 2 porções de 3 carbonos. Então, como eu disse para vocês, até aqui nós tínhamos uma fase que é chamada de fase preparatória, que foi uma fase de investimento, que nós gastamos ATP. Chegamos agora no momento em que a nossa molécula de 6 carbonos, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser partida, ela vai ser partida em 2 moléculas de 3 carbonos. Então, vai ficar com 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro. Como a gente tem esse oxigênio preso aqui, não dá para que a gente faça 2 moléculas exatamente iguais, de mesma simetria. Então, nós vamos formar uma molécula que vai formar uma estrutura de aldeído, que é chamado de gliceraldeído 3-fosfato, e uma molécula que vai formar uma estrutura de cetona. Nós temos uma cetona aqui, que é chamada de dihidroxicetona-fosfato. Cada uma com 3 carbonos, vindo lá daquela molécula de 6 que se partiu ao meio, fornecendo aí 2 porções, 2 pedacinhos. Só que esses 2 pedacinhos, nós não vamos conseguir usar um deles, dihidroxicetona-fosfato com destino à via glicolítica. Tá? A dihidroxicetona-fosfato pode ser usada por outras vias metabólicas? Pode. Quando a gente vai falando de lipídios, por exemplo, eu vou falar para vocês que a dihidroxicetona-fosfato vai servir para formar o glicerol que nós vamos usar para a construção de lipídios. Mas, neste momento, nós estamos com o rumo de produção de energia. A nossa ideia é formar energia, porque a gente está precisando de energia.
Se a gente estivesse fabricando lipídio, seria porque a energia está sobrando, mas não é nosso caso nesse momento. Então, nós vamos fazer o quê? Pegar a molécula de dihidroxicetona fosfato e transformar também em molécula de gliceraldeído 3-fosfato. E aí, nós vamos ficar com 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, nós temos aqui a dihidroxicetona fosfato, que foi metade, né, da molécula. Nós vamos ter uma enzima que se chama triose fosfato isomerase. Ela vai pegar a molécula de dihidroxicetona fosfato e transformar em gliceraldeído 3-fosfato. Nós vamos ter uma modificação da condição estrutural da molécula. Tá? Então, nós vamos ter o movimento destes átomos, né, com relação a este carbono. Então, o oxigênio vai subir em dupla O lá para cima, né? Vamos ter um hidrogênio aqui e este OH e um hidrogeninho daqui vai descer para este carbono, né? Então, nós temos um rearranjo da molécula, uma acomodação diferente dos átomos, dando um desenho químico agora, saindo do estado de cetona para um estado de aldeído, tá? Então, nós temos aqui, né, modificação dessas características, né? Voltando aqui, nós tivemos o quê? A quebra da frutose, contém 6 carbonos, quebrou em 2 porções de 3. Uma já está prontinha, já vai seguir adiante, só que a outra está nessa forma e essa forma nós não temos como usá-la. Então, nós vamos pegar esta forma e transformar também nesta forma. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 pedacinhos desse, né? Um direto, que foi a hora que quebrou, já formou, e o outro, porque nós estamos pegando esta e fazendo virar outra dessa daqui. Por isso, nós vamos ficar com 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, essa reação é a reação da conversão da dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, que nos dá agora, então, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato daqui por diante. A 6ª etapa, nós vamos ter aí a primeira oxidação. Tá? Então, nessa oxidação, nós vamos ter a participação do NAD. Tá? Então, nós vamos ter uma enzima que vai exercer este trabalho aqui. Tá? A enzima que trabalha aqui se chama gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Essa enzima vai pegar a molécula de gliceraldeído 3-fosfato e converter essa molécula em uma molécula de 1,3 de fosfoglicerato. Tá? Então, nós vamos ter essa transformação. Nessa transformação, nós vamos ter o gliceraldeído vai sofrer, né, uma modificação aqui. Então, nós vamos ter o NAD passando por aqui e vai promover uma desidrogenação. Desidrogenação de quê? Né? Então, nós temos a molécula fazendo um processo de desidrogenação da estrutura. Nós vamos ter uma entrada de água. Vejam que aqui tem água, tá? Só que essa água, né, ela vai ser absorvida aqui na estrutura molecular. Então, nós temos a formação aqui de um OH, de uma C dupla O, mas esse OH não vai ficar aqui não, tá? Ele já vai sair. Então, é o estado temporário da molécula. Para quê? Para ele sair, e a hora que ele sai, o grupo fosfato ocupa o lugar. E aí sim, agora nós temos a molécula chamada de 1,3 de fosfoglicerato. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós temos primeiro a liberação do hidrogênio para o NAD, com a ajuda da entrada da molécula de água, para dar origem a esse grupo químico que a gente vai promover uma modificação. Né? Então, nós tivemos tanto o hidrogênio que estava aqui no grupo aldeído, saiu com o NAD, quanto um hidrogênio que vai ficar aqui nessa reação e que vai ser removido, ó, por causa da água. Tá? A água tem 2 hidrogênios. Um OH entrou temporariamente aqui e sobrou então um hidrogênio da água. Esse um hidrogênio da água vai embora com o NAD também. E o hidrogênio que estava na molécula aqui está indo embora com o NAD. Então, nós temos aqui o NAD. Esse estado é temporário da molécula, não vai ficar assim. Por quê? Nessa reação, a gente tem uma fosforilação, a gente tem a entrada de um PI, de um fosfato inorgânico. E aí, esse fosfato inorgânico vai entrar na molécula exatamente na posição daquele OH. E aí, aquele OH sai e a molécula, então, fica fosforilada nesta porção.
Tá? Então, nós vamos ter aí a formação da molécula de 1,3 de fosfoglicerato e neste momento nós tivemos uma primeira reação de óxido-redução. Nós tivemos a entrada do NAD na forma oxidada e ele sai aqui na forma reduzida. A forma reduzida é sempre a forma carregando os elétrons, tá? E a forma oxidada é a forma sem os elétrons, ok? Então, essa foi a reação aí do NAD. Então, nós tivemos aí a participação, né, da molécula do NAD, uma oxidação. Feita então a molécula de 1,3 de fosfoglicerato ou bifosfoglicerato, nós vamos ter uma reação de transferência de um grupo fosfato. Só que agora de uma forma diferente, como nós tínhamos visto. Esse grupo fosfato vai ser transferido da molécula para o ADP, formando ATP. Então, o fosfato vai sair da molécula e para a molécula de ADP, fazendo ela virar o ATP. Então, nós vamos ter agora o momento de uma reação com característica de formação de molécula energética. Agora sim, nós temos uma fase de ganho, né? Uma produção de molécula de ATP. Então, a enzima fosfoglicerato quinase ou cinase vai fazer a transferência do grupo fosfato da molécula de 1,3-bifosfoglicerato para o ADP, produzindo a molécula de ATP. Essa molécula de ATP é a nossa primeira energia produzida neste momento. Nós produzimos 2 moléculas de ATP aqui. Lembram disso? Por quê? Porque nós vínhamos com 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, nós temos aqui a conversão de 2. Nós estamos representando nessa reação uma, né? Mas nós sabemos que nós formamos 2 e por isso temos 2 passagens por esta reação. Né? Cada passagem gera um ATP, o que dá aqui para nós 2 ATPs de saldo. Neste momento, nós temos um saldo de 0. Por quê? Porque a gente gastou 2 ATPs no início, ganhamos 2 ATPs agora, então até agora temos 0. Né? Então, ainda não tivemos nenhum ganho energético. Então, nós vamos ter, por enquanto, 0 de energia e 2 NADH mais H+, aí formado, que por enquanto eles não estão exercendo, né, o potencial deles. Nós vamos falar do NADH mais H+, num outro momento. Tá? Bom, passado essa reação, então, nós formamos aí a molécula de 3-fosfoglicerato. A molécula de 3-fosfoglicerato vai ser convertida a 2-fosfoglicerato. É somente uma mudança do fosfato de carbono. Então, essa enzima se chama fosfoglicerato mutase. Ela vai transferir o grupo fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Então, ela vai fazer aí essa conversão. As cargas negativas do fosfato e da dupla O, né, elas são cargas que se repelem, né? Isso é feito, essa mudança é feito porque nessa posição vai ser mais fácil por essas cargas ficarem perto, né, e fazerem uma certa carga negativa que se repelem. Isso vai fazer com que o grupo fosfato saia mais fácil da molécula na próxima etapa. Então, a função da fosfoglicerato mutase é só mudar o fosfato de lugar, tirar do carbono 3 e colocar no carbono 2. Para quê? Para a próxima etapa, para a próxima condição química que nós vamos ter que ter para realizar a próxima etapa. Então, na próxima etapa, nós vamos ter aí a saída de uma molécula de água. Então, nós vamos criando toda uma condição nessa molécula. Nós temos a saída da molécula de água. Então, o 2-fosfoglicerato vai perder um hidrogênio aqui e este OH aqui. Isso vai sair na forma de água. Né? A enzima que faz isso se chama enolase. Então, nós temos a saída aí da molécula de água. Neste momento, como este carbono perdeu uma ligação e este carbono perdeu uma ligação, eles estabelecem então uma dupla ligação entre si para compensar aí estas ligações que estão faltando entre eles. Estabelecem aí uma dupla ligação. Essa molécula se chama fosfenol piruvato. Então, estamos aí na 9ª etapa, né? Enolase promovendo a saída de água, uma reação de desidratação. E aí,
Na próxima etapa, nós vamos ter a transferência de um grupo fosfato, agora saindo da molécula de fosfenolpiruvato para a molécula de ADP, né? Então, nós vamos ter uma enzima que vai se chamar piruvato-quinase, que vai pegar o grupo fosfato que está ligado aqui nesse oxigênio e transferir para o ADP, formando a molécula de ATP. Lembrando que nós tínhamos duas moléculas, portanto, passaremos duas vezes por aqui, produziremos então 2 ATPs para cada molécula de glicose que está vindo aí pela via glicolítica. Então, temos aqui mais 2 ATPs produzidos e este é de fato o nosso lucro, né? Então, na glicólise, nós tivemos, né, na primeira fase, né, que foi a fase de preparação, nós perdemos 2 ATPs e depois na fase de compensação, nós tivemos 2 NADs produzidos, tivemos 2 ATPs, depois mais 2 ATPs e se nós fizermos um saldo em ATPs, de fato, líquido, nosso saldo é de 2 ATPs. Tá? A gente tem que pagar, né, aqueles ATPs que a gente consumiu no início, né, da via, né? Então, a partir, né, da quarta etapa, a gente está contando tudo em dobro, porque a gente tinha 2 moléculazinhas lá formadas, tá? Não esqueça disso, que é importante para você entender aí como estão saindo 2 moléculas de ATP neste ponto, ok? Então, a glicólise ela é constituída de uma série de reações químicas que vão quebrar a molécula de glicose, gerando energia química na forma de ATP, né, que é uma forma direta, e uma forma indireta de energia, que nós vamos conhecer mais para frente, lá na cadeia respiratória, transporte de elétrons, fosforilação oxidativa, que é esse NAD. Tá? Então, esse NAD formado aí, vamos segurar esse conceito um minutinho, ele vai servir para alguma coisa, vai ter uma relação importante com a energia, e isso vai acontecer lá na cadeia transportadora de elétrons, tá? Para a transformação, então, da molécula de glicose, são gastos 2 ATPs e gerado 4 ATPs. A glicólise é um processo realizado em 10 etapas, que gerou como produto final a molécula de piruvato, e essa molécula vai ser encaminhada a 2 destinos, ou via aeróbica ou via anaeróbica. Tá? Então, nós podemos ter 2 destinos. Qualquer célula faz os 2 destinos? Não. Nós temos células que vão fazer apenas o destino aeróbico, né? Que é o destino com oxigênio, que nós vamos utilizar aí agora a mitocôndria, né? Porque até agora a via glicolítica aconteceu aonde? No citosol. Tá? Então, a via glicolítica ocorre no citosol, as enzimas estão no citosol. Agora, o destino que nós vamos dar a este piruvato depende. Se nós estamos falando de uma célula que possui mitocôndria, está com oxigênio disponível, nós vamos seguir para a via aeróbica na mitocôndria, onde nós vamos ter o ciclo do ácido cítrico, né? Ciclo de Krebs, que nós vamos ver num outro momento. Se nós não temos oxigênio disponível, oxigênio suficiente, e esta célula possui enzimas para fazer via fermentativa, nós vamos fazer fermentação. Tá? Então, nós vamos fazer fermentação. O processo de fermentação, nós vamos estudar, falar um pouquinho mais da fermentação que ocorre no nosso organismo, tá? Mas eu vou citar um que acontece nos organismos microbianos. Okay? Então, o saldo da glicólise, nós tivemos aí, foram gastos 2 ATPs na fase preparatória, 4 ATPs gerados na fase compensatória e os 2 NADH mais H+, também sendo gerados aí na fase compensatória. Tá? Então, esse é o nosso saldo aí da via glicolítica. Aqui nós temos uma via aeróbica, anaeróbica, que é quando nós não temos oxigênio na célula e ela vai seguir um caminho de fermentação. Este caso que eu estou mostrando aqui é a formação do álcool, do etanol. Nós não fazemos fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica acontece em algumas leveduras e algumas bactérias. Tá? Algumas leveduras de forma facultativa, tá? E algumas bactérias. Então, nós temos o que? A molécula de piruvato vai ser convertida através da piruvato descarboxilase, né? Nós vamos ter a saída do CO2, nós vamos ter a saída aqui, desconsiderem esse doisinho aqui, tá? Nós vamos ter a saída do CO2,
Essa C dupla O é o que está saindo aqui, ó, na forma de CO2, tá? Então, este CO2 veio dali. Sobrou o que na molécula? Sobrou a C dupla O e o CH3, hein? Aí nós temos a compensação da ligação feita por um hidrogênio aqui, formando uma molécula que se chama acetaldeído. Esse acetaldeído vai ser convertido pela enzima desidrogenase alcoólica, aonde aquele NAD que a gente produziu lá na via glicolítica, né, vai entregar os hidrogênios dele, porque a via é fermentativa, então esses hidrogênios dele serão utilizados aqui mesmo no citosol e aí não vai ter o destino lá da mitocôndria, tá? Então eles vão ser adicionados aonde? Naquela C dupla O, que é o que você vê aqui neste carbono, tá? Então nós tínhamos o que aqui, ó, C dupla O, e aí aparece aqui, ó, um hidrogênio desse lado e um hidrogênio acompanhando o oxigênio. Então desfez a dupla entre o carbono e o oxigênio. E aí nós temos a molécula de etanol. Isso é muito utilizado pela indústria cervejeira, produção de vinho, na panificação, né? Por quê? Na panificação, nós vamos ter álcool sendo formado, né, no pão quando ele fermenta? Sim, mas o pão ele assa e aí o álcool evapora. E o CO2, né, que é produzido durante esse processo, forma as bolinhas de CO2 que vai fazer com que tenha os espacinhos ali na massa e deixe a massa fofinha. Né? Então a gente utiliza muito a fermentação alcoólica, né, na produção de bebidas alcoólicas e na panificação. Tá? Então isso é feito em micro-organismos, não é feito no nosso organismo. No nosso organismo, nós temos a fermentação lática. A fermentação lática acontece por meio de uma enzima que se chama lactato desidrogenase. Tecidos como o tecido muscular possuem essa enzima, então nos músculos nós fazemos, né, a fermentação lática. E em alguns outros tecidos, mas se destacando como tecidos, né, de alta produção de fermentação, nós vamos ter os músculos, principalmente quando a demanda de oxigênio está baixa, os músculos passam a fazer processo anaeróbico, fazer processo fermentativo por meio de produção de lactato, e as hemácias, né, que são células que não possuem mitocôndrias, portanto a sua formação de energia é exclusivamente por via fermentativa. Então, nas hemácias nós vamos ter grande quantidade de enzima lactato desidrogenase. Então, essa enzima vai converter o piruvato em lactato, tá? Então nós vamos ter o quê? A enzima vai transferir os hidrogênios vindos lá do NAD que a gente produziu na via glicolítica, eles vão ser retirados do NAD, ó, o NAD sai vaziozinho aqui, e estes hidrogênios vão ser inseridos exatamente na posição desta dupla O aqui, tá? Então é o que você vê aqui embaixo, ó. A dupla O não tem mais, virou um OH e um H. Aqui em cima não mudou nada, aqui também não mudou nada, só mudou nessa porção aqui, que foi a entrada destes dois hidrogênios na posição da C dupla O, gerando então o que nós chamamos de lactato. Tá? Então esse lactato aí, ele finaliza aí o processo que nós vamos chamar de glicólise anaeróbica, tá? Que é quando nós vamos para esta via e terminamos aí no lactato. Então, se a gente for falar de rendimento energético da via fermentativa, a via fermentativa gerou para nós 2 ATPs, somente aqueles 2 ATPs que nós já vimos lá da via glicolítica, aqui a gente só finalizou propriamente aí a molécula, né, de piruvato, né? Que piruvato não pode se acumular, piruvato faz um efeito tóxico para a nossa célula, então nós precisamos, né, modificar essa estrutura, então nós produzimos aí o lactato. Então células que possuem a enzima lactato desidrogenase é que realizam este tipo de fermentação, chamada então de fermentação lática. Ah, então, nós temos aí o saldo final da via anaeróbica, né, da glicólise anaeróbica, é de 2 ATPs. Nós vamos ver que a via aeróbica é uma via bem mais rentável, tá? E aí nós vamos ver isso na aula de ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, eu falo com vocês em um outro momento a respeito do ciclo do ácido cítrico. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima.